Pessoal, boa tarde. Bom, boa noite já. Bom, hoje eu vou fazer uma videoaula. Não espero que não vai ser tão rápida, mas a ideia dessa videoaula é como a gente vai implementar uma pequena aplicação, que é uma aplicação para uma pizzaria, onde a gente vai fazer cadastro de ingredientes, cadastro de pizza. Então a gente tem aqui o ingrediente que pode estar em várias pizzas e uma pizza que contém vários ingredientes. Fazer uma simples aplicação para verem como funciona a integração do Spring com o Hibernate, ainda mais utilizando um relacionamento many-to-many. Bom, então eu vou começar a criar a aplicação do nada, assim, desde o começo. Então vamos lá, estou com Eclipse, New, a gente vai utilizar o Maven para gerenciar as nossas dependências. Então vai ser uma aplicação web. Essa nossa aplicação a gente vai desenvolver utilizando o Spring MVC, com Spring Data para acesso ao banco de dados. A gente vai utilizar o MySQL. E a gente vai fazer a tela também com JavaScript e jQuery, o Ajax. Bom, criei uma aplicação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui nesse projeto que eu tenho para pegar as dependências. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar as dependências do Spring. Vou pegar essa daqui, Spring MVC. Vamos lá. Então vou adicionar minhas dependências no meu arquivo POM. Adicionei a primeira, que é o Spring Web MVC. A segunda, eu vou adicionar aqui o JDBC, Spring JDBC, o ORM OOP e o Spring Data, JPA. Bom, o Spring Web MVC para a gente fazer a parte de REST, tanto de REST quanto de web. JDBC, a gente trabalhar com acesso ao banco de dados. A gente vai utilizar o ORM também, que é para fazer integração com o Hibernate. A OOP, caso a gente precise utilizar alguma programação orientada a aspecto. E o Spring Data JPA. O Spring Data ele abstrai para a gente o acesso ao banco de dados. Nesse caso, como a gente vai utilizar acesso ao banco de dados relacional, a gente vai utilizar o Spring Data JPA, que é para banco de dados relacional. Depois disso eu vou adicionar as dependências do Hibernate. E a dependência do MySQL. A gente vai utilizar também o C3P0, que é a nossa biblioteca para pool de conexão, só para a gente não ficar abrindo conexão toda hora. Para a aplicação web a gente também precisa adicionar essas dependências, que é o do Java, o Servlet e o JSP. Eu vou adicionar também já o do Jackson, para a gente poder trabalhar com JSON na nossa aplicação. Então, Javac Servlet, Javac JSP para a gente trabalhar com Servlet. A gente precisa toda aplicação web Java precisa dessa biblioteca. O JSP para a gente trabalhar com as nossas views, que vão ser JSPs. O JSTL, que são as bibliotecas para JSP, para a gente fazer for each e tudo mais, algumas bibliotecas úteis. A biblioteca do Jackson, que é para fazer parse de objetos para JSON. Bom, e eu acho que por enquanto é só isso. A gente não vai utilizar o tiles. Tá certo. Bom, então aqui no POM XML a gente tem a nossa tag dependências, que a gente adiciona todas as dependências, as bibliotecas que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os plugins que vão fazer parte do meu projeto. Então eu vou abrir uma tag build. Tenho aqui meus plugins. Vou adicionar meu plugin de compilador para colocar a versão do Java. Então vou ter plugins. Meu plugin de compilador é o Java 8. Vou adicionar o plugin do Eclipse também para obrigar ele a baixar os códigos fontes das nossas dependências. Então, quando eu quiser visualizar uma classe do Hibernate, do Servlet, do Jackson, eu consigo utilizar dessa forma, porque quando ele baixa minhas dependências, ele vai baixar também os códigos .java e o Javadoc.
Vou adicionar aqui também o plugin do Jet, para a gente subir isso em desenvolvimento de forma simples. Jet. Beleza. Só isso aqui então, por enquanto. Vamos lá. Adicionei todos aqui. Vou vir aqui na minha aplicação. Maven. Update Project. Para atualizar, porque a gente adicionou muita coisa no nosso projeto. Então a gente precisa atualizar um Maven nela, para ele ver o que tem de novo. Beleza, vou vir aqui em Build Path, configurar Build Path e consigo visualizar todas as configurações da nossa aplicação. Então tá no Java 8, todas as dependências que ele baixou. Vamos só confirmar alguma coisa. Vim aqui em Java. Preferências. Só confirma, no meu caso, como eu estou rodando com Java 8, confirme se ele está utilizando a versão 8 mesmo. Instala JRE. Java, o JRE eu vou trocar para o JDK, porque pode ter problema. Eu vou vir aqui, vou procurar meu JDK, versão 8. Java JDK, opa, JDK versão 8. Vou adicionar aqui. Ok, finish e vou trocar para a versão 8. JDK. Beleza, ok. Bom, então nossa aplicação está criada. Primeira coisa que eu vou fazer, como nossa aplicação a gente não vai utilizar a configuração através de XML, a gente vai ter que criar uma classe chamada application, ou qualquer nome que você queira dar na sua aplicação, na sua classe, que vai inicializar o seu sistema. Então eu vou criar aqui application mesmo. Vou colocar o pacote br.com. Vou colocar aqui em português, aplicação. A minha classe aplicação, ela vai implementar uma interface chamada Web Application Initializer. Uma interface em Java nada mais é do que um contrato de métodos que devem ser implementados. Então eu vou até abrir para vocês verem aqui, ó. Web, vai baixar aqui, download, ó. Isso aqui é para aquele plugin que a gente configurou do Eclipse. Ele está baixando. Perfeito. Quando eu abro a minha interface, vocês vão ver que ele tem simplesmente uma implementação, um método que deva ser implementado. A interface serve justamente para isso. Quando eu coloco aqui, ó, clico Ctrl 1, aqui em cima, eu passo o mouse em cima, ele aparece Implement Imports, isso aqui primeiro, e agora passo o mouse aqui em cima, add unimplemented methods. Beleza. É isso que eu preciso. Dentro desse método, esse método vai ser o método que vai executar quando a minha aplicação subir. O que eu vou fazer primeiro? Vamos lá. Eu vou, primeiramente, vou fazer isso aqui, ó. Copiar esse método. Botão direito. Botão, passa o mouse em cima. Beleza. Importar aqui, importa aqui. Aqui é o Servlet Registration. Primeira coisa que eu vou fazer, criar esse método aqui. Build Application Context. Bom, o que é, primeiramente, o que é o Application Context? Application Context no Spring é o contexto o contexto que vai gerenciar todos os objetos da sua classe, do seu projeto. Então é o contexto da aplicação. Ou seja, eu crio um objeto do tipo Annotation Config Web Application Context, vou passar para ele, como eu não vou fazer a configuração tudo aqui dentro dele direto, eu falo para ele onde vão estar as minhas classes que vão ser utilizadas para configurar meu projeto. Então eu vou colocar aqui br.com. Leosilvadev.pizzaria.configurações. Aqui vai ser o pacote onde vão estar todas as minhas classes de configuração. A partir disso, criei meu contexto. Então eu jogo ele aqui, ó. Chamo esse método que vai retornar o contexto. Então eu tenho meu objeto Application Context aqui. Bom, eu vou fazer tudo aqui, depois a gente refatora, pra gente não ter esse problema aqui. Remove todo o método. Bom, então eu vou criar o meu objeto Application Context e vou passar ele para cá.
Esse objeto num startup chamado Servlet Context é exatamente o contexto do meu servlet, o servlet inicial da minha aplicação. Quando a minha aplicação sobe, ele vai chamar esse método passando o objeto Servlet Context. Esse Servlet Context, eu consigo adicionar servlets iniciais nele, filters e listeners. Como a gente trabalha com o conceito de front controller, a gente vai criar um front controller, que é o front controller do Spring, que é chamado de dispatcher servlet, que é um objeto, é um servlet que vai todas as requisições devem bater diretamente nele e ele vai redirecionar para os seus controladores. Então, dessa forma, eu crio o meu objeto dispatcher servlet, registro ele dentro do servlet context, só que eu tenho para o meu dispatcher servlet, eu posso criar ele sem nada e tem uns construtor dele onde eu passo o meu objeto web application context. Por quê? Se eu não passar esse objeto aqui dentro, esse meu objeto dispatcher servlet não vai conhecer nenhuma classe do Spring minha. Então esse web application context, que vai conter todas as minhas, que é o contexto da minha aplicação Spring, ou seja, ele vai conhecer todas as instâncias dos meus objetos que são gerenciados pelo Spring. Então meu dispatcher servlet, como ele é a classe principal, ou seja, vamos lá, eu tenho meu dispatcher servlet, que vai ouvir todos os URLs que sejam barra asterisco. Então, quando o usuário acessar a página pizzaria.pizzas, ele vai cair aqui, e aí o dispatcher servlet vai verificar, tá, ele está chamando o URL pizzas. Então eu vou procurar qual controlador é o URL pizzas. É o controlador, por exemplo, pizza controller. Ok, então ele vai chamar algum método desse pizza controller através dessa URL. Beleza. Por que eu preciso passar o Web Application Context para ele? Porque se ele precisa conhecer o meu Pizza Controller, e esse meu Pizza Controller, ele é uma classe que vai estar dessa forma, que ele vai ser uma classe, um objeto gerenciado pelo Spring. Então, se o meu dispatcher servlet não conhecer as classes que são gerenciadas pelo Spring, ele não conhece essa classe, ele não conhece nenhuma instância nenhum objeto dessa classe. Então ele não consegue redirecionar as requisições. Então, dessa forma, a gente cria o nosso dispatcher servlet passando o application context do Spring. Então, eu vou vir aqui, application servlet.set load on startup, fala que ele tem que startar logo no começo. Já está aqui embaixo, aliás. O que mais que eu vou fazer? Agora eu preciso falar para ele onde ele vai ouvir, em quais URLs ele precisa interceptar para trabalhar em cima delas. Eu vou colocar aqui barra app. App. Então tudo que for dentro de barra app, nossa aplicação, nosso dispatcher servlet vai acessar, ele vai interceptar e vai procurar um controlador para trabalhar com ela. Beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro controlador aqui, só para a gente fazer um teste. Antes disso, desculpa, vamos fazer a configuração do nosso projeto web, que é bem simples. Eu vou criar aqui, ó, configuração web, nossa classe, que vai estar dentro dele. Lembrem disso aqui, ó, tem que estar dentro desse pacote, que é o pacote onde nossas classes de configuração vão estar contidas lá. Configurações. Então eu vou ter aqui, ó, todas as suas classes de configurações precisam ter a anotação @configuration. Vou vir aqui, ele vai estender de abstract, web, vou verificar aqui, web, abstract, não me lembro agora, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, config, web mvc configure adapter. Então web mvc configure adapter. Dessa forma, vamos dar uma olhada aqui, só isso que a gente precisa fazer por enquanto. Se eu entrar nessa classe aqui, ó, mas por que eu tenho que estender essa classe web mvc configure adapter? Vamos deixar ele baixar o código-fonte. A gente estende para a gente não ter que ficar fazendo métodos que essa classe já faz por padrão. Por exemplo, aqui, ó, ele manda a gente ter algumas implementações. Vamos ver aqui. Web configure. Aqui, ó, a gente consegue reimplementar alguns métodos de forma mais simples. Se eu não tiver isso aqui, eu teria que fazer implementação dessa classe aqui, ó. Implements web configure. E aí eu teria que implementar todos esses métodos aqui.
Como eu não quero implementar todos esses métodos, até porque eu não vou utilizar todos, então eu simplesmente estendo dessa classe aqui, que é uma classe assim, que já ajuda a gente a implementar a configuração básica para a web e não obriga a gente a implementar tudo de uma vez. Então, por enquanto, a gente não vai fazer nada disso aqui. Só vai implementar. A gente vai precisar fazer o que agora? Habilitar nossa aplicação web. Enable Web MVC. Beleza? Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem Enable Web MVC, Configuration, o Component Scan, que eu já vou falar o que faz. Aqui a gente faz algumas configurações que a gente não vai fazer por enquanto. Então vamos lá. Component Scan. Esse Component Scan, que ele precisa? Para que ele serve? Aqui, ó, Base Packages. Component Scan, ele serve para dizer para o Spring quais pacotes ele precisa escanear para procurar classes que sejam objetos que sejam configurados por ele. Então a gente vai colocar aqui br.com.leosilva dev.pizzaria. Ou seja, tudo que tiver dentro de pizzaria, tudo que tiver dentro desse pizzaria, configurações, pizzaria, controllers, tudo que tiver dentro de pizzaria, ele vai procurar verificar se tem alguma das annotations, que são componente, service controller, REST controller. Se a classe tiver essa annotation, ele vai criar uma instância dessa classe e disponibilizar dentro do container do Spring pra gente. Então a gente precisa desse componente scan aqui. Beleza? Vamos fazer um teste aqui agora. Vou criar uma classe chamada pizza controller. Vamos criar aqui, ó, pizzaria controladores. Beleza? Então vamos lá, vamos criar aqui @controller. Vamos criar um método que vai retornar uma string chamado hello. Vou colocar tudo em português. Olá. Beleza. Esse método vai retornar para a gente uma string chamada olá, mais o nome da pessoa. Nome. Beleza. Então vamos lá. Primeiro eu vou mapear qual o padrão de URL que nosso controlador pizzaria vai funcionar. Então a gente vem aqui, ó, pode selecionar a opção value, ou não preciso colocar nada quando é só value. E vou colocar aqui, ó, /pizzaria, /pizzas, desculpa, /pizzas. Então tudo que for, quando ele bater aqui na nossa aplicação, ele vai verificar /app. Beleza, nosso Dispatcher Servlet vai atuar, vai pegar a requisição e vai verificar. Chamei o URL pizzas. Ele vai verificar. Opa, pizzas. Ah, tem esse cara aqui, ó. Ele trabalha com as requisições, todas as requisições que sejam pizzas. Então, beleza. Ele vai chamar algum método dessa classe. Mas qual método dessa classe? Vamos definir um outro aqui, ó. Request mapping, que vai ser olá. E vai receber um parâmetro que é o nome da pessoa, nome. Então, ou seja, quando você quiser passar um parâmetro pela URL aqui, você pode passar dessa forma. Abre colchetes, fecha colchetes e o nome da variável aqui dentro. Para a gente pegar esse nome aqui, @path variable string nome. O nome tem que ser o nome do parâmetro tem que ser o mesmo nome da variável aqui dentro, senão ele dá problema. Se você quiser fazer um nome diferente, ó, nome qualquer. E aqui eu quero pegar o tipo nome, o que eu tenho que fazer? Vem aqui, ó, nome qualquer. Mas eu não acho tão útil fazer isso, então a gente já deixa por padrão, que a gente não precisa colocar mais nada aqui na frente. Beleza, então é isso aqui. Vamos só configurar agora nossas execuções. Primeiro, vou vir aqui, vou criar uma execução para o Maven. Vou chamar de pizzaria, pizzaria -run. Vou escolher o projeto, ok. Dar um package que vai gerar minha aplicação, pontuar da minha aplicação, jet run. E vou executar. Vamos ver se vai dar tudo ok. Vai tentar subir na porta 8080.
Opa, deu um problema aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tá, beleza. Ele tá dizendo o que está acontecendo? Ele está dizendo pra gente, ó. Tô tentando subir sua aplicação .ar, projeto pizzaria, só que tivemos um problema. Não encontramos o seu arquivo web.xml. Ele fala que ele deveria existir dentro de webinf/web.xml. E aí eu te digo, a gente não tem webinf nem web.xml. Qual que é o problema disso aqui? Por padrão, as aplicações web, elas esperam que exista um arquivo web.xml, que é um XML descritor da nossa aplicação. Um web.xml, vou mostrar para vocês como ele mais ou menos funciona, web.xml. Então, o web.xml é o padrão de descrição de projetos. Então, quando a gente define os servlets, nossos servlets, a gente geralmente descreve por lá. É isso aqui, ó. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui no nosso aplicação, de criar um dispatcher servlet, a gente geralmente faria antigamente no web.xml. Então, você cria um servlet, fala qual que é a classe dele, e fala quais são os os padrões de URL que ele vai acessar. Como a gente não está utilizando o web.xml, a gente está utilizando Spring, a gente vai precisar fazer uma outra configuração, que é isso aqui. A gente vai precisar colocar esse plugin aqui, ó, que é o plugin para geração de arquivo WAR. Esse plugin para geração de arquivo WAR, a gente utiliza ele para gerar o WAR, ele já gera por padrão, só que por que a gente está definindo ele explicitamente aqui? Porque a gente quer configurar essa opção aqui, ó, para dizer para ele não falhar quando ele não achar o web.xml, porque a gente não está usando com padrão no web.xml. Então, beleza, adicionei esse plugin aqui. Vocês vão ver que ele está com um errinho aqui. Eu vou vir aqui em Maven, Update Project. Então, cada vez que eu adiciono plugin, geralmente você tem que atualizar o seu projeto Maven aqui. Beleza, vou dar o pizzaria run de novo. Vamos ver se agora vai. Bom, aparentemente ele está indo agora. Não conseguiu gerar nosso arquivo WAR. Outra vez ele não tinha conseguido gerar. E aparentemente está subindo aqui. Acho que eu fiz uma outra coisa. Beleza, ele subiu ok. Eu vou derrubar porque eu esqueci de fazer uma alteração aqui. Ó. Aí eu adicionei o nosso plugin do Jet, que é o Jet, é o microservidor que a gente vai utilizar para a gente subir a nossa aplicação em ambiente de desenvolvimento. Só que eu esqueci de mudar o context path aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Ele está Simple Bank, eu vou colocar pizzaria. Por que eu vou mudar pizzaria? Se tiver Simple Bank, quando eu for acessar ele na URL, eu vou ter que colocar localhost 2.8080 Simple Bank. Mas o nome da aplicação não é Simple Bank, é pizzaria. Então eu vou mudar o contexto aqui, ó, context path para /pizzaria. Então ele vai subir novamente e eu vou testar minha aplicação aqui. Bom, então como vai ficar a URL da nossa aplicação? Tudo parte do nosso front controller, que é o nosso dispatcher servlet. Então a gente vai ter nossas requisições todas baseadas em /pizzaria, que é o nome do nosso context path que a gente definiu aqui no Jet, certo? Então /pizzaria, front controller, que é app, vou colocar aqui controller, métodos. É isso que funciona. Então se eu quero adicionar aqui /pp pizzas olá. Essa é a minha URL que eu preciso para acessar o meu método olá, que é pizzas mais olá mais o variável que é o nome. Então seria olá qualquer coisa que vai ser meu nome. Vamos fazer o teste? Pizzas olá Leonardo. Bom, deu um erro. Vamos ver o que aconteceu? Primeira coisa, vamos ver se ele subiu nossas classes, aplicação. Bom, não está dizendo nada pra gente. Vamos fazer um teste. A gente quer saber se nossas classes estão subindo tudo ok. Vou definir o construtor da minha classe. Vou dar um system.out.print aqui. Criou a pizza controller. Vamos ver? Então vamos lá. Pizzaria run.
Então a gente tem que sempre pensar quais os problemas que pode estar acontecendo nessa aplicação. Primeiro, não está subindo. O que pode ser? 404, ele não encontrou. Primeiro, ou ele não mapeou nossa aplicação. Ah, eu já achei o erro. Agora eu me toquei. Vamos ver. Vamos só ver. Olha lá. Criou o Pizzaria Controller. E eu te pergunto, por que não está acessando? Porque eu acabei de falar que precisa do app, que é o nosso front controller, e eu mesmo esqueci de colocar. Então vamos lá. /app, /pizzas, olá Leonardo. Agora é outro erro. Vamos lá. Pizzaria. Deixa eu só tentar acessar. Ok. /app, /pizzas, olá, Leonardo. Beleza, agora sim. Primeiro erro já matei, que era o /app que estava faltando. Aqui faltou o ***. Se eu colocar só /app, ele vai achar que somente as aquisições que estejam dessa forma, ele vai ter que tratar. Então não faz sentido. Eu tenho que falar para ele que tudo que tiver app. Qualquer barra, qualquer coisa, ele tem que se acessar. Então tem que ser o /app, tudo que tiver dentro de app. Criou o controlador, vamos verificar. Beleza, agora tivemos um erro. Beleza, agora ele conseguiu acessar pelo menos o nosso controlador. Vamos ver qual erro que está acontecendo aqui agora. Sempre leiam o erro de baixo para cima. Caramba! Agora o erro foi feio. Vamos lá, deixa eu dar um clean aqui. Vamos ver se esse erro melhora. Stack Overflow. Que estranho esse erro aqui, hein? Vamos lá. Caramba! Beleza. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Na nossa configuração, temos aqui. Vamos tentar debugar nossa aplicação para ver o que está acontecendo. Pizzaria Run, a opção Debug. Beleza, consegui debugar aqui.